Fala galera, eu sou o Raul e no vídeo de hoje eu irei contar a história de um dos maiores clássicos do rock e uma das maiores bandas do mundo inteiro. Estou falando, obviamente, de Led Zeppelin. Então, já se acomoda aí no sofá, pega a pipoca e o refrigerante e aperte os cintos porque a história já vai começar. Tudo começou com um jovem chamado James Patrick Page, nascido no dia 9 de janeiro de 1944, em Houston, na Inglaterra. Começou a tocar guitarra aos 13 anos e desde então já idealizava o Led Zeppelin em sua cabeça. Aos 17 anos, Page começou a ficar reconhecido, a ganhar fama, por conta de um pedal que ele ganhou de presente de um amigo chamado Roger Meyer, que futuramente se tornaria o técnico de Jimi Hendrix. E ele começou a ser reconhecido graças aos acordes distorcidos que o pedal lhe proporcionava. E nessa mesma época, ele foi convidado para participar da banda The Yardbirds, que era a banda do Eric Clapton na época. Porém, ele acabou recusando porque ele sofria de uma rara doença chamada febre glandular, o que lhe causava alguns desmaios em público. E por recomendações médicas, ele preferiu não se arriscar. Então ele acabou indicando um de seus melhores amigos para participar da banda no lugar dele, o Jeff Beck. Porém, um ano depois, já restabelecido, ele resolveu aceitar o convite e entrou para a banda assumindo o baixo. Em outubro de 1966, o Jeff Beck acabou se cansando e deixou o The Yardbirds no meio de uma turnê lá nos Estados Unidos. E Page rapidamente assumiu as guitarras, e dali pra frente, sua fama decolou de uma vez por todas. Porém, naquela mesma época, Eric Clapton, já fora do The Yardbirds, junto com a banda de Jimi Hendrix, dominavam todo o cenário musical. E isso, atrelado ao fato de que Keith Relf, vocalista do The Yardbirds, se afundava em substâncias, foi decretado em janeiro de 1968 o fim do The Yardbirds. E em abril do mesmo ano surgia o dirigível líder, ou seja, Led Zeppelin. Quando Richard Cole, o manager de Jimmy Page, estava com ele em uma boate lá em Nova York, onde juntos idealizaram o nome da banda enquanto assistiam a uma apresentação do The Who. O nome da banda veio de uma zoeira que o Keith Moon, baterista do The Who, fez com o Jimmy Page, dizendo que se um dia ele tivesse uma banda, ela deveria se chamar Led Zeppelin, porque só voaria para baixo, cairia igual uma bigorna. Essa foi uma brincadeira inofensiva que ele fez com ele lá na hora, mas o Page nunca mais esqueceu isso porque ele adorou esse nome. E ao retornar para a Inglaterra, ele não sabia com quem ele ia tocar quando ele formasse a sua nova banda. Porém, o nome da banda ele já tinha decidido, seria Led Zeppelin. E outro que sabia de seus planos, além de seu manager, era um jovem chamado John Paul Jones, que futuramente se tornaria o baixista da banda. E agora, com o guitarrista e o baixista, faltava somente o baterista e o vocalista, não é mesmo? Para o cargo de vocalista foi convidado o vocalista Terry Reid, que acabou recusando o convite, pois ele já estava em uma turnê como artista de suporte da banda Cream. Então ele acabou recusando o convite e pouco tempo depois eles começaram a ouvir alguns rumores de um jovem promissor que andava ali pelas redondezas em algumas bandas menores, um tal de Robert Plant, a quem diziam que tinha uma voz de príncipe mesclada com uma voz rouca de quem tomou por bom a noite toda. Então eles foram atrás desse tal de Robert Plant e realizaram uma entrevista com ele. E foi contratado para ser o vocalista da banda. E pouco tempo depois que ele foi contratado para ser o vocalista da banda, ele os apresentou a um jovem chamado John Henry Bowen, que se tornou o baterista da banda. Bowen foi o primeiro baterista na história do rock a forrar os bumbos da bateria com alumínio, dando aquela característica própria do Led Zeppelin, que até hoje, quando a gente escuta, a gente já identifica. E assim nascia uma das maiores bandas do mundo inteiro. Eles tocaram juntos pela primeira vez na casa do Jimmy Page, e como a banda ainda estava começando, eles não tinham músicas autorais. Então eles tiveram que incluir algumas músicas lá da época do The Yardbirds no repertório.
A primeira turnê da banda aconteceu na Dinamarca, na cidade de Copenhagen, onde juntos eles tocaram suas primeiras músicas autorais, como Communication Breakdown e Dazed and Confused. Communication breakdown, it's always the same. Having a nervous breakdown. Eles gravaram seu primeiro álbum em outubro de 1968 e o lançaram no ano seguinte, intitulado Led Zeppelin. E além das duas faixas que eu já citei anteriormente, também continha uma outra faixa muito legal que era Good Times, Bad Times. Lots of people talking, few of them know. Soul of a now I've reached that age, I've tried to do all those things the best I can. Esse álbum vendeu cerca de 50 mil cópias e arrecadou um total de $200 mil para a banda. E todo esse sucesso também estava começando a chamar a atenção dos americanos, fazendo com que eles explodissem logo no início de uma turnê, que foi realizada no dia 9 de janeiro de 1969, no dia do aniversário de 25 anos de Page, com um cachê de $1.500 para cada membro do grupo. E depois disso, mais precisamente no dia 22 de outubro de 1969, eles lançaram seu segundo álbum, o Led Zeppelin II, que continha faixas como Thank You, Headbreaker e a famosíssima What a Whole Love. If the sun refused to shine. Hey fellas, have you heard the news? You know what is back in town. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, want a whole lot of love. Want a whole lot of love. Antes de continuar o vídeo, eu queria falar para vocês da Look Games, uma loja especializada em manutenção de celulares, GPS e consoles. Qualquer coisa que você queira relacionada a isso, é só ir lá. Vou deixar as informações aqui da loja para você tirar print e o arroba aqui na descrição. Agora sim, vamos continuar o vídeo. Eles chegaram nas paradas na posição número 199 e poucas semanas depois já estavam na posição número 25. Um mês depois já estavam na segunda posição e em dezembro daquele ano ficaram em primeiro lugar. Toda essa repercussão se devia ao fato de que o povo daquela época não estava acostumado a ouvir músicas no estilo do Led Zeppelin. E em 1970 eles lançaram o álbum Led Zeppelin III, que continha faixas como Celebration Day, Friends e a minha favorita do Led Zeppelin, Immigration Song. And it seems that pretty soon everybody's gonna know. It's very easy just Em dezembro do mesmo ano, eles deram início às gravações do álbum Led Zeppelin IV e o lançaram no ano seguinte, contendo faixas como Black Dog, Going to California e a famosa, lendária Starway to Heaven. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you spend my days with a woman unkind, smoke my stuff. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. E essa foi a primeira parte da história do Led Zeppelin. Então, se vocês gostaram, deixa o like, que semana que vem tem a parte 2. Falou!